O meu avô, a minha avó, e a minha mãe, os meus outros dois tios, que eram duas mulheres e dois homens, assim. Tudo nasceram aqui, tudo era daqui do Ribeirão. A senhora nasceu em que lugar? Aqui mesmo, só adiante numa casinha ali bem velhinha, assim, na praia, né? Bem aqui pertinho. Logo depois do ponto do ônibus aqui, logo adiante um pouquinho. Pertinho, pertinho. Numa casinha na praia, muito velhinha. Que era assim, de certo era feita pelos escravos, porque ela era assim, o quartinho que tinha, assim, por dentro assim, tinha os bicos de pedra, tudo certo, foi feito pelos escravos. E o lado de fora era liso, eu digo, olha, imagina, em vez de fazer o lado de dentro liso, e o lado de fora podia ficar com as pedrinhas, eles fizeram pro lado de dentro, as pedras ficou tudo aparecendo ali. Se a gente se acordasse de noite que não fosse assim, bem esperta, era capaz de bater com a cabeça na pedra. Mas ali na sala dormia minha avó, minha mãe, tudo ali numa esteirinha. Ali cada um deitava na sua esteirinha e a gente dormia ali. Então a minha filha outro dia perguntou, senhor, mãe, muito tempo a senhora dormia na esteira? Eu digo, olha, eu casei e eu fiquei morando na esteira por muito tempo. Ela disse, credo, mãe. Eu disse, por quê? Credo, por quê? Eu disse, porque não tinha cama e era difícil para comprar. E depois a primeira que eu tive foi um pedreiro, não, um carpinteiro que fez uma cama. Era prego de certo, né? Porque era coisa feita pelo carpinteiro. Depois de muitos anos, lá embaixo, quando eu fui para lá, morar na prainha, assim, no morro, é que eu tive, então, uma caminha comprada na loja. Mas por muito tempo a gente dormia na esteira. Ela disse, ô mãe, quanto tempo? Eu disse, minha filha, mas tinha que ser assim, tinha que ser assim. Importante era ter onde dormir. Era a esteira, o travesseiro, que a Marcela a gente arrumava no morro, a gente tirava, aquela Marcela no morro, deixava em casa, assim, um pouco do sol, porque tinha aquelas que vinha aquelas florzinhas, que era a Marcela, aquilo ali vinha alguma fechadinha, então no sol elas abriam tudo. E depois a gente enchia o travesseiro com aquilo ali. Ah, mas era um travesseiro tão cheiroso. Dava uma fronhazinha, fazia um saquinho, botava aquilo tudo ali, já era o travesseiro, e por fora a gente botava uma fronhazinha amarrada com 4 tiras, né? Assim, com 4 tirinhas a gente fazia, e eu que fiz o meu enxoval tudo, assim, costurando na mão, fazendo umas coisinhas assim, e com isso eu levei quando eu fugi, que foi a hora melhor da minha vida, foi a hora que eu fugi, que eu sabia que eu ia casar. Era um casamento bonito, que eu podia ir assim, eu fui para a praia assim, com a roupinha que eu estava. Mas assim, eu podia naquele dia estar de véu, de grinalda, e de vestido branco longo, e com buquê para dar na hora do casamento, porque eu podia casar assim. Mas eu não pude, por a questão de ser muito pobre, eu fui assim. Mas para mim ali era a hora do meu casamento. Eu tinha 16 anos e o meu velho tinha 19. Acho assim, esse momento para mim foi o melhor momento da minha vida. Eu penso isso, assim. Sempre eu estou às vezes aqui sozinha, né? Sempre estou só assim. Mas Deus, mas estou só. E eu estou lembrando disso, de aquela hora que eu ia ter um homem na minha casa. Porque a gente vivia assim, 3 mulheres dentro de uma casa assim. A minha avó velhinha, a minha mãe era uma pessoa muito boa assim. Ela não se incomodava com nada não. E assim, sem uma pessoa dentro de casa para a gente pedir, para arrumar uma coisinha, mas não se tinha, era só aquelas 3 mulherzinhas. E quando eu arrumei o moço, que eu vi que eu ia casar, o dia que eu fugi era o dia maravilhoso, era o dia mais maravilhoso da minha vida. Foi o dia que eu fugi. Depois, quando eu ganhei a minha filha mais velha, que hoje tinha 75 anos, aí a gente casou no civil.
E depois de muito tempo eu casei no padre, porque aí a gente já não tinha o dinheiro para casar, tinha que esperar, né? E veio de fora, assim, não sei de onde foi o lugar, uma porção de padres. Eles vieram fazer aqui no Ribeirão missões. Eles escolheram aqui o lugar, a gente não sabe porquê, né? É aqui que houve, na igreja ali, na Matriz. E aí, então, o casamento era de graça. E a gente ia assim muito cedo, de madrugadinha, o pessoal tudo passando assim, não tinha luz naquele tempo, né? E a gente via assim dentro dos cafezeiros, que tinha muito cafizeiro, muita laranjeira, muita água, a gente via aquelas vagalumes assim, acendiam aquela luz bonita, que parecia que era assim, a luz que clareasse assim o caminho para a gente passar. E a gente ia vindo, passando por ali. A gente dizia assim, ó, nós vamos ligeiro, porque já vem bastante gente aí, e na frente já vai gente. Então a gente ia ligeiro de onde morava, aqui em cima, para ir lá para a freguesia para fazer o casamento do padre, que era de graça. Então isso tudo foi coisas que a gente passou na vida, né? Que hoje a gente lembra. E do dia assim que eu fugi, então eu não esqueço, que eu sabia que eu ia casar. Eu estava saindo dali casada, pela praia, não era muito longe que a gente ia. Na viagem ele disse assim para mim, olha, Adelina, eu não trouxe dinheiro, porque eu tinha 2.000 reais no bolso, e a minha mãe não tinha nada em casa, estava precisando, eu dei para ela. Eu disse, se tu fizesse bem, dá, porque eu já acabei a chácara de café com a minha tia, e eu recebi dinheiro, e eu tenho dinheiro para nós comprar. Já comprei alguma coisa que a gente precisava, e ainda tenho dinheiro para comprar mais, eu falei para ele. Eu tenho dinheiro. E aí nós seguimos. Daqui a pouco nós saímos lá na casa da minha tia, ela tinha um pedacinho assim da cozinha que não tinha soalho, né? Era chão. E ela estava ali fazendo fogo, ali, porque o marido dela estava pescando. E ele ia trazer peixe, e ela ia assar peixe com escama. Eu ia comer mais ele e ela. Era a festa do casamento, né? Era a festa do casamento, porque ela disse, olha, Cissa, quando o meu marido vir, eu vou assar peixe com escama para nós comer. Eu disse, ai, que bom. Aí ele ficou ali sentado numa banquinha, assim, esquentando um pouco de fogo, meu velho. E eu fiquei ali já arrumando alguma coisa que tinha de arrumar. E ela foi, quando ele chegou, ela foi pegar o peixe que ela queria assar, e ela assou aquele peixe ali, com escama, cocoró, com uma porção de peixe. E a gente depois foi comer. E depois de muito tempo que a gente foi dormir. Então, como foi bom assim, eu lembro tanto daquele dia, né? Então eu queria contar para vocês, assim, né? Da história que eu ia sempre, você vê que a pobreza era tão grande, lá na minha casa. Não é se dizer que passar fome é uma coisa, e necessidade para mim é outra. Necessidade é, por exemplo, eu tenho uma coisa e não tenho a outra. Então a gente não é dizer que passava fome, porque se na praia tinha tanta ostra, a gente assava e comia pura, porque se não tinha, o problema era a farinha. Era a farinha, o difícil era a farinha naquele tempo. Daí eu ia na casa dessa senhora buscar um pauzinho de fogo, tu vê, a gente passava, isso é necessidade. Não ter um fósforo para acender o fogo é necessidade. Aí eu pedi para ela assim, ô vó, então a senhora não me dava um pauzinho de fogo? Ela disse, minha filha, a lenha é de espinho, como é que eu vou te dar? Não vai pegar? Aí ela soprava assim, ela disse, olha, eu vou fazer assim, eu vou botar um papel em cima do pauzinho de fogo e tu vai assoprando. Eu disse, ah tá. Quando a casa era perto, ela botava aquele papel e ia soprando para o fogo não apagar, porque a lenha de espinho, ela é fraca, ela não acende direito como assim. A lenha de laranjeira, a lenha de rabo de macaco, tudo isso são lenhas boas. Mas a de espinho não, ela não pega fogo direito. Ela está sempre bem apagada. Aí eu ia, chegava lá, minha mãe botava assim um molhinho de graveto em cima daquele papel, com aquele pau de fogo de lenha de espinho, e acendia o fogo. Tu vê que isso é necessidade, né? É passar necessidade. Então, quando eu arrumei um casamento, eu achei que a minha vida ia ser boa daquele dia em diante. E foi. A princípio, muito sacrifício, depois foi melhorando. Porque para Deus nada é impossível, né?
E o dia da manhã Deus pertence, foi o que aconteceu comigo. E por que tinha que fugir para casar? Ah, porque na época era aquilo que se. Era o que luxo do momento, vamos assim dizer. Fugia, para depois a gente casava. Mas não era como agora, que sai aqui, namora ali, namora com 2, 3 anos e fica por lá e vai lá, e como você sabe o que eu quero dizer, né? Então era assim, um casamento bonito, porque a gente era pura para casar. Então é assim que era. Então era fugir. Não se demorava muito, né? Também a gente pouco pegava na mão do outro, ou beijar, isso era muito difícil. Então a gente ali era um casamento bonito, sim. Embora fosse assim tudo simples, né? Mas Deus também está na simplicidade de cada um. Tá? Pode acreditar. Quando nós saímos, a minha avó disse assim, ó, tu não vai lá encrencar com a tua tia, porque você não tem onde morar. Eu disse, não, a Dadá é muito boa para mim. Ela me ensinou a fazer renda. Muito dia ela me chama, me dá comida. Eu não vou brigar com a Dadá, não, pode deixar. Porque da minha mãe já tinha dito que eu ia sair. Mas para ela não tinha dito. Nós dormíamos assim, perto uma da outra, cada uma na sua esteirinha ali na sala. E ela não ia me ver ali, ela dizia assim, onde é que está a neta, né? Então, por isso que eu avisei para ela que eu ia sair. Eu ia para a casa da minha tia. Aí ela já ficou sabendo. Porque quando a gente foge, ninguém sabe. Mas eu disse para minha mãe já antes e tinha dito para ela. Aí ela disse, elas ficaram contentes com aquilo, né? Muito contente. A infância foi assim, fazendo uma rendinha e passando assim, isso assim, aquela necessidade. Não era fome, era necessidade. Como eu já falei, que eu, ontem para vocês, eu não esqueço, alguma coisa eu esqueci, mas muita não. Que eu ia assim, eu fazia 3 meses na aula. Nesses 3 meses eu quase não aprendi nada. Mas eu fui porque elas tinham feito a matrícula e eu nunca fui à aula. Mas eu nunca fui porque de manhã era sempre aquela coisa, eu nunca tinha café para tomar. Tinha, mas não tinha uma coisa para tomar café. Ela dizia, ô Cença, tu queres? Ela também chamava de Cença. Às vezes Adelina, às vezes Cença, porque todo mundo chamava Cença. Aí ela disse, tu queres que eu esquente o cafezinho? Eu disse, quero, mãe. Tem alguma coisa, mãe? Não, nem um biscoito, porque quase não havia pão. Minha mais era biscoito, bolacha. Ela disse, não, Cência, não tem café puro? Eu disse, ah, não, mãe, com café puro eu não vou para a escola, não. Porque posso me dar uma tontura lá. As outras colegas vão fazer lanche, eu não faço nada ali, fico ali. Já tomando café puro para sair de casa, não, mãe, eu não vou. Mas um dia a professora viu o meu nome lá no livro da matrícula e ela perguntou quem é que conhecia, Adelina Helena Aguiar, ou era Aguiar. Depois é que eu passei para ser Vieira, depois de eu casar. Aí ela disseram assim, ah, eu sei quem é a Cença. Diz para ela vir aqui que eu quero falar com ela. E no outro dia eu fui lá. Quando ela abriu a porta da escola, que é uma sala grande, ali na freguesia onde vocês já passaram, bem para cá da casa da Lidinha. Ali era alugada, ela dá aula ali, a dona Jupira Rosa, nome dela. Aí ela estava, quando ela me viu ali, ela abriu a porta. Aí mandou que eu entrasse, eu entrei. Aí ela perguntou tudo para mim, por que quando eu ia à escola, eles tinham me matriculado há muito tempo, mas eu não tinha comparecimento. Aí eu falei para ela por quê. Ela disse, ah, então faz assim, tu vês todo dia, tu desce aí para a praia e vai para o lado de cada escola, e lá tu chama a minha mãe, a dona Armerinda. Tu chama ela, e ela entra, tu entra ali no portãozinho, bate na porta e chama por ela. E ela vai mandar tu entrar e vai te dar café e pão. Aí eu ia ali, tomava café com pão. Mas o marido dela tinha um Empório Rosa, que fica lá na João Pinto. E ali ele tinha de tudo, coisa boa, de tudo ele ali tinha. Tinha uns pão grandes assim, que eu me lembro, e ela me dava um pedaço daquele pão. Aí eu comia aquele pão, eu ficava até o meio-dia cheia. Aí eu ia para a escola. Ah, tão bom a escola. Tinha uma lousazinha, né? E com um paninho ali já amarrado para limpar. Tinha os lápis era de pedra,
tinha, né? Era um lapisinho de pedra. Escrevia ele na lousa. E não era o primeiro ano, era uma cartilha antes do primeiro ano. Tinha isso. Tinha cartilha, tinha para depois ter o primeiro ano. Hoje já entra no primeiro ano, né? Ali tinha o boizinho, tinha a faca, tinha o nó, tinha o queijo, opção de coisa assim, tinha naquele livro. Mas ali eu li só um pedacinho, a metade daquele livro só. Aí ela foi transferida para a base aérea. Aí acabou a minha escola. Os 3 meses já me formei, ó, já fiz o mestrado como tu fizeste, 3 meses. Fiz o doutorado, 4 anos. Nesses 3 meses eu resumi tudo. Tudo isso que tu fez eu fiz. Ah, minha filha, mas a necessidade obrigou a gente a fazer isso, né? E a gente tinha que se conformar com aquilo, né? Aí a minha mãe disse, ô Cência, mas tu fosse sair, a minha avó ficou com pena. Eu disse, pois é, vó, mas eu não podia ficar lá na escola com fome. Aqui eu vou ali, tiro ostra, acho na praia, não tem farinha, não faz mal, como ostra pura. Mas eu estou comendo alguma coisa. E lá, sentada lá, só com cafezinho puro, que a senhora esquentasse de manhã, não, mãe. Não dava. De jeito nenhum, não dava de ser assim, né, minha filha? Então, a gente tinha que dançar conforme a música, né? É assim que a gente usa, dançar conforme a música. E tinha brincadeira de criança? Como é, filha? Brincadeira? Não, filha, não tinha não. A brincadeira era lá na praia, com conchinha, tinha muita conchinha, né? Tinha flor de gaçuba, assim, tinha muita. E a gente enfeitava assim, fazia aquele montinho de areia, enfeitava tudo aquilo com aquelas flores de gaçuba muito bonitas, assim. Tinha umas amarelas, e a amarela é do signo de Leão, o amarelo é mais do signo de Leão, né? A gente sabe que... E eu enfeitava aquilo tudo, e ali fazia assim, com 3 pedras, assim, botava uma tampa de lata ali em cima, e ali tinha o seu que era latoeira ali por perto. Eu juntava aquelas tampas de lata que ele jogava fora ali, passar ostra. Então ali sempre eu comia alguma coisa. E parada lá na escola, eu não ia comer nada, eu podia ficar tonta, né, filha? Tu vê que sacrifício para chegar até os 16 anos, né? Para depois, ó, vamos embora. E dentro sozinho. E fui, filha, porque era assim que era a vida. Ele também era uma pessoa muito pobre. Eles nem tinham uma casinha para morar. Nós ainda tinha. Assim, ruinzinha, mas tinha. Mas eles nem tinham. Eles moravam num pedacinho, no quadradinho, como essa cozinhazinha minha aqui. Aonde eles vendiam querosene ali, né? A querosene era vendida assim. Tinha dia de vender, a gente ia lá comprar, porque não tinha luz aqui também, depois de muito tempo que foi ter. Então daí eles tinham só aquele pedacinho que deram para eles morar, porque eles não tinham a casinha. Então tu vê que a pobreza estava de um lado e do outro, né? Mas a gente viveu. A quem Deus promete não falta, e a gente foi de aquele jeito assim, e foi indo. Depois ele foi para a polícia aí. A princípio foi difícil, mas depois foi melhorando, né? Se tivesse farinha, porque feijão era difícil, né? Então o que mais a gente comia era caldo de peixe. Porque botava o peixe ali dentro, botava um temperinho, porque a favaca às vezes a gente tinha, né? Se não tinha cebola de cabeça, mas arrumava com o vizinho uma cebolinha verde, e botava ali, cozinhava aquele peixe, e aí tinha farinha para fazer o pirão. Porque o caso era ter farinha. O difícil era farinha naquele tempo. Porque o conduto tinha sirene, tinha muita ostra, tinha berbigão, se quisesse lá tirar, era perto, né? Então era fácil, a farinha era difícil. Para tudo tinha que ter a farinha. Se à noite a gente fosse comer, era um pedacinho de peixe assado, que às vezes a minha mãe assava. Quando não era caldo, ela assava o peixinho, desde que tivesse farinha, né? E aí aquele pedacinho de peixe a gente comia à noite com café e farinha. Então, era sempre a farinha estar no meio. A farinha é que era o principal, porque o conduto era mais fácil.
Como que a senhora conheceu o seu marido? Ai, Como que vocês como se é que eu conheci? conheceram? Quando eu ia assim, o que era, antigamente era baile de branco e baile de preto, separado. E eu dei ver os bailes lá embaixo, quando eu era assim, meia mocinha, e depois eu acostumei a ir. E lá eu conheci ele, que ele morava lá embaixo. Para lá, um pouco da casa dessa moça que você viu, a esposa do seu Alessio. Para baixo da igreja um pouco ele morava. Naquela casinha onde botava, como eu disse para você, aonde eles vendiam querosene. Mas eu não achei ele aqui não, que pena. No Vale de Branco, que é aqui, logo descia a igreja, uma casa bonita que tem ali era um clube. Depois foi vendido, acabou-se os bailes, não teve mais. E o nosso era mais adiante, lá perto da casa do padre. O Vale do Preto era lá na casa do padre. E para lá, os brancos iam tudo para lá, assim, ver o baile, né? Parece com vontade de dançar junto com a gente, né? Que tinha alguma mulatinha bonita também, né? E eles iam para lá ver. E lá também a gente namorava com eles lá, assim, né? Aí depois que eu arrumei o meu, eu não queria mais nada, eu queria... Mas tinha assim, sabe? Era animado. Mas era assim só para os pretos. E para o branco, pro lado de cá. Mas a gente não podia ir para lá também dançar, mesmo a gente não ia, Deus o livre. Se eu ia para lá, eu ia lá pro meu baile de preto lá. Acabava a missa à noite, que diziam que era a novena, mas era a missa que havia à noite também. A gente ia para lá dançar, até a hora que acabasse. E estava assim, de gente, moço branco assim, também rodando por ali. De certo, eles queriam o quê? Namorar com as mulatas ali, não era de certo que era. E a gente fazia isso, sim. Ai, ai, ai. Olha, aqui a gente vê que eles estão com o uniforme da banda mesmo. E tinha isso assim, um baile era mais animado que o outro? O de preto era mais animado. Não sei porquê, mas era, filha. Eu digo isso assim, não porque eu também sou preta, não, porque a minha família era tudo branco, eu sou preto por causa do meu pai. Mas assim, era mais animado. Por isso que estava cheio de branco lá, em roda, vendo assim, até vontade de querer entrar para dançar, né? Mas não podia, porque o meu genro foi entrar para dançar com a minha filha, com essa que eu disse que tirei da escola, para ela trabalhar, para ajudar o pai. Queria dançar, mas ela disse, mãe, eu não vou dançar não, porque o César não tá dançando, eu não vou não. Mas aí ele foi e disse, não, vamos dançar, vamos dançar. Só ele começou, eles foram lá, tiraram ele. Ele ficou com a raiva tamanha do pessoal ali, e ele era assim, muito bom, parecia o pessoal lá, algum daqui da freguesia que às vezes tinha com pouco dinheiro, ia comprar um remédio, ele era subgerente da farmácia catarinense, ele dava o remédio, não cobrava dinheiro, então ele achou, ali era tudo amigo, nós ia para a casa da Desaldo, ali todo mundo, ela botava a esteira, todo mundo dormia ali, a Desaldo é a mãe da Claudete. E elas moravam para cá, numa casinha mais para cá. Aí daí eles foram lá e disseram, não, tu sai que tu não pode dançar aqui, tu sabes que tu não pode. Assim, com um pouco de malcriação com ele, né? E ele saiu, a Adélia também se sentou, não quis mais dançar. Ela não dançou com ele, mas também não dançou com mais ninguém. Assim, que engraçado. Eles podiam ter deixado ele dançar, porque ele estava junto com a gente. E era namorado dela, ela também era bem clara, assim como tu é, bem branca assim, né? Ela saiu mais assim, a família da minha mãe, que era branca, e eles tiraram ele, minha filha. Então era assim. Agora, o preto não vinha para cá também dançar, não, porque sabia que eles tinham muito preconceito, né? Aqui era um lugar de preconceito. Porque eles me chamavam muito de negrinha quando eu passava vendo com a minha, disse, olha, a negra da Lena vai aí, ó. Chamavam muito. Mas eu mostrei para essa gente que negro também tem vez, que negro também é gente, que negro também pode ser. Um dia, alguém na vida que tenha, assim, um caráter bom, melhor do que eles, muitos daqueles que a gente viu. Que acabaram assim, deixando as esposas e arranjando mulher que era lá de zonas e ficaram aqueles que chamavam a gente de negro. Ah, minha filha, aquele era lugar de preconceito, era. Ainda hoje é, né? Porque não acaba. Isso dizer que vai acabar, não acaba não, isso nunca acaba. Quem tem, tem.
Eu ainda fazia renda mais larga, né? É com isso que eu ganhava um dinheirinho. Porque aqui não tinha serviço também naquele tempo para ninguém. Hoje tem sempre faxina, o pessoal aí por faxina, eles estão suspirando. Que ganhem 150 no instantinho, né? Para filho eu pago mais um pouco. Aí, mas eles pagam 150, eles suspiram, porque tem gente que já está mais velha e que não vai arrumar serviço, que está ruim também no comércio, está ruim em tudo para serviço. E daí elas então, elas estão fazendo faxina. Mas naquele tempo não tinha, porque se tivesse eu também ia fazer. Né? Não ia fazer renda que eu gastava a linha tudo, né? E demorava um mês para fazer aquela renda, né? Uma coisa que a gente faz num dia é uma faxina, né? Mas é que naquele tempo não tinha, né, filha? Quem é que ia pagar a faxina, não? Quem era rico sapava-se assim mesmo, dava um jeito assim, né? Quem não tinha também muito luxo, e eram aquelas casas grandes assim e tudo, mas eles davam um jeito assim. Tinha vassoura no mato também à vontade para a gente apanhar, porque eu ia sempre buscar vassoura no mato, sempre, sempre, sempre. Aquela de carqueja, que dura muito, né? Hoje eu nem sei se tem mais, né? Porque diz que elas fazem chá de carqueja hoje, que é bom para opção de doença. Eu digo, olha a vassoura de varrer a casa, hoje serve de remédio. A filha outro dia estava falando a carqueja. A carqueja era boa para a gente varrer o quintal. Aqui parecida com a Maricha, né? Não, será essa foto é da freguesia? Será? E aqui tem uma mulher tão parecida que eu conheço. Ah, ela está fazendo renda da tramóia, minha filha. Ah, eu não aprendi da tramóia. Eu fazia dessa outra de bio, que tem uma opção de bio. Ah, que ela está fazendo. Ah, de onde é que vocês trouxeram essa foto? Professor Nereu que fez a foto. Ah, tá, porque ele tem, né? Ah, ela está fazendo a tramóia. Que bonita. Aqui está já assim tudo em roda e ela está fazendo ali o meio. Ah, que bonita. E ela é uma renda assim forte para a gente engomar tudo, né? E essa juta que a gente faz com linha fina, ela logo fica assim muito mole, muito... Parece uma coisa velha e a tramóia está sempre bonita. E a senhora aprendeu a renda como? Ah, com a minha tia Dadá, que é com essa que eu fui morar quando fugi, ela que me ensinou a fazer renda. E com ela eu também apanhava uma chácara de café quando ela contratava, porque eu subia numa escada mais alta, ela já subia numa mais baixa, dizia, eu sei, tu sobe lá em cima para buscar aqueles barquinhos de café que estão lá. Aí antes de eu casar, eu já tinha recebido o dinheiro da apanhação de café. Então a gente trabalhava, só que o dinheiro era pouco, né, filha? Que não tinha muito assim como quem trabalha fora, tem uma aposentadoria para ganhar mais um dinheirinho, mas também a gente não tinha estudo, né? Só se tivesse, né? Mas com 3 meses de escola, não tinha, não tinha como pagar, não tinha. Não tinha como arrumar serviço, tinha que fazer a renda. Olha o chapéu dele, que engraçado. Era o meu avô. Olha, vizinho, era o meu avô. Tiadão que eu contei, eu não disse para vocês, parece, eu acho que eu falei ontem, que meu avô, foi a Claudete que perguntou uma coisa assim, ele morreu bem velhinho, querendo dizer que era meu pai. Eu disse, não, o pai dele, o meu avô, é que morreu com 106 anos. É esse aqui. João Adão, teu marido está dizendo. Era ele. Ele morreu com 106 anos. Ele era espírita. Quando eu estava doente, eu ia lá para ele me benzer, porque a gente não tinha remédio. Aí a minha mãe dizia assim, vai lá, senhor, eu estou com uma coisa na garganta que eu não posso engolir, etc. Era das amidas, era dor de garganta, não sei. Eu ia lá,
Aí ele me benzia com o crucifixo e ele dizia assim, ó menina, agora vai para casa, ó, faz um pirãozinho bem duro e pode comer. Já não tem mais nada aí. Ele dizia assim, ele morreu com 106 anos. Ele está dizendo que coisa disso, teu marido está dizendo que... certo que ele era mais novo, né? Por isso que eu não conheci. Ele era bem grandão. Assim, grande como teu marido. Sim, bem grande assim. Malvado, né? E quem será que ela não é? Porque a mulher dele era clara, assim. Ele não era muito preto, não. Assim, da minha cor. Que bom homem ter dado essas fotos para vocês. Então eu ia lá que eu não podia comer, que a garganta que estava inflamada, a gente tinha alguma coisa, mas também não ia no médico, não sabia. E eu ia lá para ele me benzer. Minha mãe disse assim, vai lá, Cessa, no teu avô, pede ele para te benzer. Ele pegava aquele crucifixo grande, me benzia e dizia assim, minha filha, vai para casa agora, faz um pirãozinho bem duro. Às vezes eu pensava assim, logo hoje quando eu tenho farinha, eu estava dando comer pirão duro. Faz um pirãozinho bem duro e pode comer que não tem mais nada na garganta. E era verdade. A gente não sentia mais dor naquela garganta. E ele contava histórias do tempo da escravidão? Muito, ele dizia que sabia muito, assim, que ele foi escravo, mas que sabia uma porção de língua. Agora eu não sei como é que ele foi escravo, que ele aprendeu muita língua. Isso é que eu nunca pude entender. Ele disse assim, eu fui escravo, mas eu sei uma opção de língua, menina. Ele dizia assim, eu sei uma opção de língua. Aí eu vim me dava vontade de perguntar, mas eu não vou perguntar. Eu já estou aqui para ele me benzer para ficar boa, quando eu tenho remédio. Eu não vou perguntar nada, não. Ele assim, menina, eu sei uma opção de língua, mas eu fui escravo. Agora, onde é que ele aprendeu essas línguas todas, eu não sei. Será que eram as línguas africanas? Aí eu não sei, né, como é que era. Porque ele foi escravo, ele disse. Com a idade que ele tinha naquele tempo, eu era pequena. Ele tinha 106 anos, ele foi escravo, sim. Que deu tempo para isso, né? Agora não sei por que ele sabia uma porção de língua, onde é que ele aprendeu, não sei. Tomava de vestido. Mas assim com o vestido a gente não via jeito, né? Porque a água entrava assim, o vestido ficava assim para cima, mas também a gente já se molhava um bocadinho, já saía. E vivia o dia todo na beirada da praia, se molhando os pés, tudo, né? A gente não, quase que não sentia muito calor, porque a gente estava ali o dia todo. Ia ali dentro, molhava a perna, mas assim para sentar mesmo, dentro d'água, assim, a gente custava, porque não tinha maiôzinho, não tinha short, nada naquele tempo. Era assim, minha filha, é tudo assim, era tudo daquele... Hoje as pessoas reclamam, eu sei que hoje tem falta de serviço, tá ruim de serviço, tem chefe de família aqui que está desempregado, mas assim, é outro tempo, filha. Há muita tristeza, assim, a polícia não dá conta, a gente vê que é, mas é que a gente vê que sempre se tem mais para comer, né, minha filha? Tem mais para comer. Naquele tempo, a farinha que era o caso. A gente nunca tinha. Lá na Claudete, eles tinham um engenho assim, o pai dela, e o meu velho, quando era assim menor, eles tocavam assim, que eles não tinham boi para tocar ali aquela coisa do engenho, eles tocavam para ganhar um pouquinho de farinha. Ele que era o mais moço da casa, ele tocava assim o engenho ali, aonde anda o boizinho, ele andava para tirar assim, para ganhar um pouquinho de farinha. Tu vê que até eles, que eram tudo homem, tinham dificuldade de ter farinha. Porque o principal nosso aqui era farinha. O principal era farinha. Não se tinha o dinheiro para farinha. Assim se comprava meia quarta de farinha, mas também não dava quase nada. Agora a minha tia disse assim, quando eu fui para a casa dela, ela disse assim, ô Cessa, não precisa comprar farinha, que o Biriba já comprou meio ok. O marido dela já tinha comprado meio ok. O marido dela, Clemente Inácio Lopes da Cruz, mas ele chamava Biriba. Aí ela assim, já comprou meio ok, não compra farinha não. Compra sabão, compra sabonete para vocês, ela assim. Mas café, assim, açúcar não precisa comprar. Aí eu já fiquei com dinheirinho. Ele disse que não trouxe nenhum.
O homem foi casar, mas não deu o dinheiro. Ah, meu Deus do céu. E a farinha misturava com o quê? Comia com o quê? Com pirão, esquentar água e fazer o pirão, porque feijão já é difícil a gente comprar, né? A gente pensava, era na farinha, era no pozinho branco ali, né? A gente queria. A água é só esquentar e fazer o pirão, porque tinha farinha. Feijão não precisava. Porque o feijão já tinha que comprar o feijão, né? Aí já era mais dinheiro. Então comprava farinha, comprava melado, que sempre tinha, e já tinha o açúcar. Agora tinha que comprar o café. Mas às vezes a gente torrava um bocadinho em casa, de café. Ah, ela está peneirando aqui, acho que é café, né? É, o café, que ela está tirando as casquinhas do café, que eles torraram. E aí ela está peneirando, ó. Uma peneira grande, ó, ela está assim, tá aqui, ó, assim, jogando assim. Ah, é uma mulher, né? É, ela torrou o café e agora está assim, as casquinhas saem, fica só os baguinhos, depois ela vai torrar os baguinhos. E aqui não está torrado ainda. Ah, ele tem lá isso tudo, né, minha filha? Que bonito, né? A gente vê uma coisa que a gente há anos não via. E vocês nunca tinham visto isso, né? Torrar café assim, depois tá banando para sair as casquinhas, depois ela ia botar no pilão para fazer o pó. Ali ela tá banando para tirar as casquinhas. Que bom ele ter esse homem lá, né? Que Deus dê saúde esse homem para ele estar sempre por lá. Até bem velhinho mesmo que ele esteja. Para mostrar isso tudo para quem tem vontade de ver. Que a gente é daqui e tem vontade de ver. Quando ela fazia assim, as casquinhas voavam. Ó, é ali que tampou o rosto dela. Louvado, né? E a gente lembra daquilo tudo assim, então é porque a gente tem a mente boa. Agora, quando a gente não tem, é uma pessoa que esquece das coisas, né? Que não lembra muito. Vê quando estava lembrando assim, da história do pauzinho de fogo, eu ia buscar. A necessidade é isso. É a gente saber que tinha que ir numa casa buscar um pauzinho de fogo para fazer o fogo. Isso é passar necessidade. Aí eu ia raspar mandioca, porque no outro dia eu ganhava uns beijuzinhos para tomar café, e ganhava uma cuia de farinha que ela me dava. Era uma cuia mesmo. Com o que mais a senhora já trabalhou na vida? Só na renda, meu filho. Na renda e no berbigão, porque eu acho que o meu velho, ele carregava muito peso do berbigão, e também ele remava muito, que ele pescava. Então era coisa que a gente fazia para sobreviver, né, filho? Para a gente sobreviver, para a gente ter sempre assim, o pão de cada dia, porque o dinheiro era pouco. Então tinha o peixe, tinha berbigão que a gente carregava lá no morro, por cima, ia lá por cima, descia daqui, como vocês vão para lá, vocês pegam o túnel, o início do túnel, né? Para depois chegar no centro. E nós fazia isso. Nós vinha por o morro, descia aqui no início do túnel, que vai daqui para o centro, e depois a gente subia por ali outra vez, para ir para lá, para o morro, lá na prainha. Então isso tudo foi fazendo mal. Era o trabalho que a gente fazia. Mas isso no fim fez mal. Eu acabei operando, ele também acabou.
Pois era naquele tempo, era terno de reze e era assim, boi de mamão. Tinha muito, pau de fita, tudo, tinha muito. Naquele tempo tinha muito, e a gente se distraía. Nós ia ver o terno de reis, assim, lá no alto do Ribeirão. Aí, mas não tinha luz, né? Eu ia mais a minha mãe, era onde ela tadinha podia ir, porque a gente não tinha uma roupinha. Eu ainda sempre tinha uma roupinha melhor, lá não tinha. Então nós ia ver o terno de reis, lá no Ribeirão. Mas nós pegávamos o terno que viesse de cima para baixo. Aquele que ia de baixo para cima, não, porque aí ficava ruim para a gente, né? A gente vinha de madrugada, sozinha, por aí afora, não tinha medo de nada, né? Só via vagalume, a luz de vagalume, clareando a estrada e a gente não via mais nada, também não tinha medo de nada. Engraçado, né? Hoje a gente tem medo de tudo, né? Terno de rei, boi de mamão, tinha muito. Pau de fita, a gente via, era coisa do momento, né? E a gente via muito. Hoje a gente já não vê mais. A vida é um mar de rosa, meu filho. Que a gente, hoje, né? A gente assim, hoje já tá velha, mas a gente lembra assim daquele tempo que a gente passou por tanta coisa, que hoje, às vezes, a gente lembra um pouco daquilo, mas a gente. Tem horas que a gente fica assim mais feliz, porque hoje a gente vê, pelo menos, o que a gente botar na mesa para comer. E no meu tempo, a vida era tão difícil que eu via assim que a minha avó não parava em casa, senão lá pela cidade, com um chinelinho assim, que tinha só a frente, atrás do calcanhar ela só grina, como estava o chinelinho. Atrás já não tinha um pedaço do corpo. Então era uma vida, a vida era essa assim, de luta, de sacrifício, e sem ter nada. Outro dia botar a mesa, mas faltava o principal, era a farinha. A minha mãe que dizia assim, César, hoje não tem um pó branco. Pó branco era farinha. Tem as coisas, mas não tem o pó branco. Então a vida é um mistério, né? A gente tem tempos mais ou menos, tem tempo que... E depois que a gente envelhece, então a vida... Aí não é bom não. Porque a gente fica meio sem esperança, né? Fica meio sem esperança. Enquanto a gente está nova, a gente está ali para tudo que der e vier, fazer. Vamos ver se fizemos isso, vamos ver se fizemos aquilo.